Então, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Ruth, tá? Apareci aqui depois de muito tempo, tá? Em vídeo, em publicação. Muitas pessoas votaram para eu fazer um vídeo explicando, né, partes do livro, o livro todo, enfim. Então, eu tô aqui com vocês hoje pra eu explicar um pouquinho do livro, né? Algumas partes do livro, tá bom? Então, se acomodem aí, que a história é longa, vocês sabem que eu amo falar, tá bom? Já curte esse vídeo, já compartilha pra geral, porque história, né? História é bom pra gente aprender coisas referente a diversas áreas. Então, se preparem. Vamos começar. Bom, então tá. Nos últimos capítulos, né, na nossa página aqui no Insta, né, se esse vídeo for no YouTube, eu vou pôr o link aqui da nossa página no Instagram. Nós falamos sobre a história de Hahnemann, né, acho que é assim que se pronuncia, gente, eu não sei, eu não sou boa em francês, tá? Nem em inglês. Então, assim, ele era um jovem médico, eu expliquei a história dele lá um pouquinho, tá? Então tá lá a publicação. E os próximos vídeos, né, daí eu falo mais dele. E aí também eu botei lá, né, em outra publicação, o papel importante dos barbeiros, né, na época, assim, da questão médica, né. Então tá bem legal. E assim, eu vi que vocês gostam também muito de história. Então eu vou trazer aqui pra vocês uma parte da história sobre os estudos pequenos que eram realizados em animais na época. Bom, aí o nosso assunto de hoje é sobre a parte assim que os humanos pensavam sobre os animais, tá? Nessa época aí de antigamente. Então, assim, a ciência ela mostra cada vez mais a ciência, gente, tá? Não é nenhuma religião, não é, enfim, que os animais não são mais máquinas, tá? René Descartes, em 17, tá? No ano 17, ele escreveu em um livro dele que os animais, eles não tinham sentimentos. Eles eram apenas máquinas, eles eram bichos, literalmente bichos, tá? Nesse contexto, que serviam aos humanos como escravos, tá? Eles não tinham consciência, eles não tinham inteligência, enfim, eram máquinas, na opinião dele. Então, assim, aí nesse livro aqui, né, ele fala que que isso tudo aí de animais serem máquinas era especialmente, né, por questões econômicas, né? E daí o autor, ele dita que a parte de indústria de alimentos é milionária por conta disso, entendeu? Que, tipo assim, como os animais não têm sentimento, então vamos matar os bichos para comer os boi, né? Ou seja, quem acredita que os animais não têm sentimento, né? Não que, sejam máquinas, mas que os animais não têm sentimento. Acredito que eles não sentem nada na hora do abate, entendeu? Então é por isso que os frigoríficos, né, eram milionários, né? Até há pouco tempo, né? Por conta disso. Ruth, mas você acabou de falar que eles eram máquinas. Sim, gente, antigamente, tá, né, bem antes, as pessoas achavam que os animais eram máquinas. Aí, depois disso, tá, o pessoal achou que, não, eles simplesmente só não têm sentimento. Então vamos começar a matar, vamos ser milionários, né, vamos abrir frigorífico. E aí começa a matança geral, entendeu, gente? É isso que eu tô dizendo. Tô falando assim pra vocês entenderem bem o negócio. Então, assim, aí essa crença de que os animais não têm sentimento, que os animais não isso, não aquilo, ela tá sendo derrubada. Por quê, gente? O número de veganos e vegetarianos e, enfim, ou pessoas que simplesmente não comem carne porque não gostam, não faz bem, tá crescendo muito, gente, nos últimos tempos. Porque o pessoal, tipo, opa, os animais têm sim sentimento, entendeu? Já não existem mais a ponto de não mais ser corrente o uso da expressão seres irracionais, ao nos referirmos aos animais, e seres racionais ao nos dirigirmos a nós mesmos em relação àqueles outros. Ou seja, né,
o termo tá caindo em desuso, gente. Por quê? Porque agora os animais são seres racionais. Eles, agora, no caso, na parte da história, eles sentem, eles têm sentimento, eles sabem o que tá acontecendo, eles sentem o que tu sente, eles sentem fome, eles sentem sono, né? E o mais legal é que, tipo assim, não só esse livro, mas outras pesquisas, outras, né, se vocês forem se aprofundar aí, que a gente vai de pouco em pouco, né, que, tipo assim, os animais não são mais escravos que nem antigamente, entendeu? Um exemplo disso são os cavalos. Gente, ok, muita gente, agora vai me xingar aqui o pessoal, muita gente usa o cavalo para trabalhar. Tá, mas assim, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Tem ONGs, tá? Que arrecadam dinheiro para fazer carrinhos para essas mesmas pessoas que usam o cavalo usar na rua, sem prejudicar cavalo, sem causar um acidente com, né, com os humanos, vamos dizer assim. Então, assim, ó, tem muito recurso hoje, tá? Que não precisa mais usar os bichos para escravidão. E um ponto importante disso é que eles serem usados como matéria-prima para frigorífico já tá caindo, gente, essa ideia. Mas, fechando esse contexto, né, sobre os animais, esse parágrafo, digamos assim, porque a gente vai relembrar um pouco mais depois. Então, assim, existem, tá, maneiras hoje em dia de você assim, só para dar uma dica, de você se alimentar bem sem precisar de carne, sem precisar, né, ter o sacrifício de outro bichinho ali na sua mesa. Você tem a opção de trabalhar sem precisar de bicho, né? No sentido de escravo, tá? Ruth, mas tem os cão policiais. Depois, tá? Eu vou trazer uma publicação aqui também sobre isso. Que, tipo assim, eles não trabalham que nem um cavalo no sol, sem comida, com um relho nas costas, com isso aqui. Gente, se vocês estudassem, aprofundassem, até enroladinho, nesse assunto, vocês iam ver que os cães policiais, assim, ó, tem mais folga do que vocês, tá? Então, assim, são casos e casos. Eu tô trazendo casos de escravidão. Bom, aí, né, falado tudo isso, depois se ficou alguma coisa, né, alguma dúvida ou eu não expliquei bem, vocês me falam, tá bom? Porque às vezes pode ter ficado um pouco confuso pra vocês. Aí eu vou dizer agora pra vocês aqui um caso que aconteceu na Alemanha, na cidade de Elberfeld. Não consigo pronunciar, gente, é alemão. No final do século XIX, início do século XX, né? Nessa cidade morava um senhor chamado Karl Krau, tá, gente? Não consigo pronunciar. Ele falou assim, vou pegar 5 cavalos e vou ensinar eles o alfabeto e os números. E adivinha só, gente, foi um período longo, né? Mas surpreendeu todo mundo, gente, que ficou sabendo, né, desse estudo que ele ia fazer aí, entendeu? Por quê? Porque foi descoberto que os cavalos são muito inteligentes. E aí, gente, pelo que eu pesquisei, tá? Eu não sei se foi o primeiro no mundo, na Alemanha, enfim, eu não tenho esse conhecimento, me desculpem. Mas, por conta do amigo dele, né, do amigo do Krau, tá? Ele começou a treinar cavalo, ou seja, o amigo dele começou a treinar o cavalo, daí o Krau pensou assim, vou fazer a mesma coisa, né? E aí fez. Ele usou as mesmas técnicas, né? E os equinos, vulgo cavalos, né? Eles conseguiam demonstrar que entendiam o que estava acontecendo ali, entendeu? Ruth, mas como é que eles faziam isso, né? Que eu trouxe aqui o caso da Coco, a gorila, quem viu, né? Olha aqui no Instagram. Eles batiam um casco no chão, gente. Código Morse. Um casco. Do cavalinho. Eu dei o exemplo da Coco, a gorila, porque ela falava libras, né? Esses aqui não, esses aqui falavam casco, porque eles não tinham os dedinhos, né, gente? Tá? Abre um parênteses aí. Então, tipo, conforme eles iam batendo o casco no chão, né? O Krau ensinava os números e as letras, entendeu? Era literalmente código Morse. Gente, isso não é mentira, tá bom? Tá em diversas pesquisas, em diversos livros, então não, isso não é mentira, tá? Ainda mais pra época, né? Porque os animais eram máquinas, então, né? Não tem como ser mentira. Então, o Krau ensinou eles a formar letras depois disso, né?
e eles formavam palavras, né? E aí eles pegavam números também, pequenos, para formar números mais complexos, maiores. E eles resolviam, depois, né, resolviam questões simples de matemática. E formavam frases inteligentes. Aí, gente, o que aconteceu, né? Os cavalos estão lá fazendo isso, né? Vocês acham que quem que, né? Vamos comprovar mesmo se isso aí é verdade. O cientista, óbvio, né? Eles gostaram dos animais, seres inteligentes, né? Porque eles sabiam se comunicar em alemão, gente, tá? Deixa eu só relembrar vocês, não era em português, não era em inglês, era em alemão, né? E os cientistas ficaram assim, nossa, eles conseguem resolver até questão de matemática. Então, eles pesquisaram, né? E confirmaram que não existia fraude, né? Que os animais eram realmente animais inteligentes e que sabiam se comunicar e desenvolver o raciocínio sobre o que era apresentado para eles. Então, tipo assim, o Crow ia lá e falava assim, quanto é que é 2 mais 2? Pocotó, né? Ele ia lá e falava pro cavalinho, perguntava. O que o cavalo ia lá fazia, gente? Eu não entendo de código Morse, não sei como é que é as batidas e tal. Mas ele ia lá e falava a resposta. Se expressava através do casco. E aí, dentro das pesquisas do cientista para saber se não era fraude ou não, dos 5, né, equinos, 2, né, e o cientista tudo vendo, 2, eles conseguiam resolver questões de raiz quadrada, raiz cúbica e raiz quarta perante a cientistas renomados. Ou seja, os caras ficaram humilhados, né, gente? Porque assim, questionarmos se temos o direito de dispor de seres tão inteligentes como se fossem objetos de consumo. Hoje em dia, é sabido que o Brasil é o maior exportador de carne de cavalo do mundo. Fecha aspas. Então, assim, pra fechar essa nossa historinha, né, gente? Gostei de fazer vídeo assim, curtinho, né? Tô estudando ainda o assunto novamente, então como eu falei pra vocês, é complexo, né, de um dia pro outro, né? Pra eu trazer um vídeo bem elaborado aqui pra vocês. E, tipo, eu queria deixar essa frase de reflexão pra vocês, tá? Só pra vocês pensarem mais nas coisas. Pensar nas coisas em diversos aspectos. Que na nossa página do Instagram, Essência dos Bichos, eu já trouxe sobre os sentimentos dos animais, né? Coco, a gorila, que é uma história muito linda, eu postei o vídeo também dela. Sabe, eu acho que eu só não postei ainda sobre o consumo da carne, porque de resto tem tudo aqui na nossa página. E eu queria, tipo assim, falar pra vocês que hoje em dia tem vários tipos de comidas que não envolvem o sacrifício animal, né? Várias comidas nutritivas, várias frutas, né, gente? Que sabe, a gente come um pouco mais de fruta, de legume, de verdura, né? Não fica com essa, não gosto disso, não gosto daquilo, né? E também existe, tipo, várias formas de não tornar um bicho escravo. Então, como eu dei o exemplo de ONGs que fazem carrinhos, né, bem reforçados para os trabalhadores. Então, para não precisar ter o uso do cavalo, o cavalo não precisar ficar machucado, eles terem que gastar. Então, assim, só não participa quem não quer, né? Porque, assim, não vou entrar nesse assunto, tá? Para ninguém me odiar aqui, né? Eu só acho que as pessoas deveriam estudar mais os assuntos sobre os bichos, entendeu, gente? Porque, assim, quando você tá numa discussão, conversa com outra pessoa, a gente tem que entender o que a gente está passando para ela, né? O que a gente está conversando. Então, para isso, a gente precisa estudar as coisas. E, querendo ou não, a gente tá num mundo que tá em constante evolução, constante troca de tudo. Então, eu acredito que todos os meus seguidores da página, né? E aqui do YouTube, ou enfim, não sei para onde vai esse vídeo, acreditam sim que os animais têm sentimentos, tá?
Se você não acredita, não tenho nada contra também, eu só acho que, de repente, né, não custa estudar um pouquinho mais, né? Se você é mais pro lado de ciência, pesquisa na ciência, porque eu trouxe aqui pra vocês esse livro, tá? Se vocês quiserem, depois eu tiro uma foto ali da página pra mostrar pra vocês que é pela ciência, não é pela religião, não é por Deus, não é por ninguém, gente. Eu falei na ciência porque as pessoas geralmente procuram mais, né? Primeiro, a ciência, né? Então, assim, aí há provas, né? De anos e anos de estudos que os animais têm sim sentimentos e eles sentem. E também tem um estudo, tá, gente, que eu não trouxe o livro ainda pra vocês, mas que fala que na hora do abate, não tô falando isso pra deixar ninguém triste, pra vocês pararem de comer carne, não é isso, tá? Só tô trazendo aqui informação porque a minha página é sobre isso. Que há estudos científicos, tá? Religiosos também, mas, né, vou pôr a ciência em primeiro lugar aqui, pra, né, justamente ninguém falar, tá puxando pra um lado, puxando pro outro, que relata que os bois, quando estão, né, me fugiu o nome agora, mas na fila, sabe, no corredor, aquele corredor da morte, quando estão na fila para entrar para ser abatidos, eles se comunicam por pensamento, tá? Vamos falar um termo bem assim grotesco para vocês entenderem melhor. Se comunicam para os outros que vão morrer. Então, assim, eu não sei como é que funciona em aves, né? Em galinha, enfim. Mas, assim, eu sei que em porco, em boi, né? O choro deles pra avisar o irmão, o filho, enfim, né? Que eles vão morrer. Então, tem vídeos na internet, tá? Se vocês quiserem, pesquisem aí. Se vocês não souberem como pesquisar, me fala, que eu mostro pra vocês, tá? O link. Então, como eu disse, não é pra vocês pararem de comer carne, é só pra eu mostrar que existe estudos que os bichos sentem. Então, assim, eu já vi o vídeo, o choro é bem triste, os porcos lutam pela vida, literalmente. Então, assim, tem até um vídeo famoso que tá rolando na internet aí. Então, não é besteira, os animais não são máquinas. Eles sentem e sentem muito para alimentar o prazer de vocês. Então, mais uma vez para ressaltar, né, eu sou a favor do vegetarianismo e do veganismo, mas é só para eu dar um abre aspas aqui, que em momento nenhum eu falei alguma coisa para vocês pararem com os hábitos de vocês. Cada um acha o que é certo, eu não tô aqui para julgar, para falar nada. Na minha opinião, eu acho que as pessoas sim conseguiriam viver sem carne, ao contrário do que muitos médicos já falaram. Mas eu não vou entrar nesse assunto porque é uma discussão muito longa.